foi justamente essa mudança, né? A gente, na realidade, somos de São Luís, Maranhão, ali naturais de lá. Aí a gente um pouco se conectou com a tua história, mas antes de saber ela, né, a gente também acabou pedindo demissão de emprego, né? Eu trabalhava por 9 anos numa grande empresa lá, né, que é uma mineradora, mas a vida era aquela vida de capital muito corrida. Tinha acabado de casar, né, Amanda? Era. A gente nem se via em casa, né? Eu trabalhava de um lado, ele do outro, e a gente não queria isso para nossa vida, A né? gente estudou há 5 anos, 10 anos naquilo que a gente queria para a nossa vida. E aí a gente conheceu Gramado na nossa lua de mel em 2016 e se apaixonou, né, pela cidade e começou a fazer esse planejamento. Foram 2 anos planejando, mas sem falar esses sonhos e projetos para outras pessoas. Meu pai mesmo, meus pais foram saber ali quase um pouco antes, né? Porque para eles foi muito difícil aceitar eu pedir demissão. Eram quase 10 anos, né, de trabalho numa grande empresa. E aí foi que a gente tomou essa decisão, a gente, de fato, ia se mudar, e num jantar de despedida de um amigo, cara, o cara é zero digital, né? Ele foi um instrumento de Deus, literalmente, porque de todas as pessoas ele era o mais improvável a falar, ó, conhece um tal de Érico Rocha? Aí eu nunca nem ouvi Nunca falar. tinha ouvido falar. E ele só me falou de uma coisa, assim, a gente no jantar a gente estava conversando um pouco sobre o que a gente ia fazer aqui, aí a gente atuou um pouco com turismo, começar a se posicionar em redes sociais, ele falou assim, cara, tem um cara, eu olhei um vídeo dele esse dia, o Érico Rocha, e aí ali ele plantou a semente, aí a gente se mudou, né? Viemos para cá, 2019, em janeiro de 2019, para cá para Gramado. E a gente tinha uns planos, né, para trabalhar. Só que aí acho que o Vicente passou por uma crise um pouco, né? Quando a gente pediu demissão lá, Érico, a gente quis empreender, né? A gente colocou um restaurante em São Luís, antes mesmo de eu pedir demissão, a gente já tinha colocado um restaurante, a ideia era trazer um restaurante para Gramado, né? Também. E aí, quando a gente chegou aqui, essa questão do restaurante não deu muito certo por questões mesmo burocráticas, né? E aí foi quando eu comecei, a Imanda até enquanto nada, né, do Érico, cara, eu fui acompanhar o lançamento, né, e eu acho que foi no comecinho do ano mesmo ali, que sempre tem uns primeiros lançamentos, de 2019, eu acompanhei primeira CPL1, CPL2, Eu não sabia CPL3, de nada, né? Ele foi sozinho nesse a gente, período. nessa época, se mudou literalmente para uma kitnet, né? Por isso que até os pais, na época, não entenderam muito bem. E era só um cômodo, né? Era um quarto e tal. E eu, eu passei a noite, estava fissurado, né, pelo Érico Rocha, passei a noite no banheiro lendo aquele livro digital, né? Que tu tem. Cara, eu li todo só em uma noite. E aí, quando tu abriu o carrinho, eu falei No para banheiro. no banheiro, no banheiro. Porque eu estava dormindo, que era só um cômodo, então ele foi no banheiro para não me incomodar, né? E até então a Amanda não tinha seguido nada, então eu nem tinha comentado com ela, né? Então não era mais particular do Vicente. E aí, quando eu fui falar da oferta, aí é aquela questão de conversa de casal, né? Aí, na época, ainda era o valor mesmo dos R$ 6.000. E a gente tinha acabado de se mudar e só tinha uma reserva, sendo que o plano A, que era o restaurante, ainda não tinha dado certo. Aí, Amanda nem cogitou a ideia. Ele chegou a falar para mim, Amanda, assisti o Érico, é assim, eu estava começando o Instagram na cidade, né, dar dicas da cidade, de roteiros, tá, começando a trabalhar com isso. E Vicente, Amanda, a gente consegue lançar esse produto e a gente é o valor X. Aí eu olhei para ele e digo, não tem como. Você Agora, acabou de se mudar para uma cidade que a gente não conhece ninguém, tu quer investir quase a nossa reserva, assim, né, teoricamente, na época. E assim, eu bati contra, né? Porque eu não conhecia de verdade, né? E Vicente ficou meio que triste. fiquei triste, mas aí foi esquecendo um pouco o Érico e a gente mergulhou na cidade. Hoje a gente trabalha com turismo ainda, né? E na época a gente, até daí começou a nascer um pouco essa questão mesmo de ouvir mais o nosso avatar. Na época eu esqueci um pouco o Érico, e aí a gente, com o Instagram da Amanda, o pessoal tinha uma deficiência muito grande para um passeio na cidade. E aí a gente desenvolveu um passeio em cima da dor, né? Em cima do desejo do pessoal. E, cara, 2019 bombou, assim, a gente abriu uma agência de turismo e tudo.
A gente estava muito bem. Final de 2019, o planejamento para 2020 já eram comprar vans e tudo. E aí, quando é que o Érico volta? Na pandemia, pra gente. 18 de março de 2020, último dia do nosso passeio, último dia, 20 de março, tudo fechou. Cidade fechando, sem Turística, né? turista, e a gente se pegou. E agora? O que a gente vai fazer se a cidade não está funcionando? A gente tinha uma empresa. E agora? O que a gente vai? E Vicente começou a pesquisar de novo, né, amor? De internet, aí só que né? dessa vez eu fui mais esperto. Eu já tinha olhado também um feedback de alguma galera, né, que a gente é conectado muito pelos depoimentos, pelas provas mesmo dos alunos, assim como a gente hoje em dia. Mas aí eu comecei a voltar a assistir o Érico, no auge da pandemia, e aí eu peguei um depoimento que falou muito comigo, né, que foi o do Lander. Eu não lembro o nome da esposa dele, mas era um dos bolos, lá de Rondônia, Roraima, acho, alguma coisa do tipo. E foi só isso que eu mostrei para Amanda. E aí eu olha aqui, Amanda, essa história. Eles tinham feito 6 em 7 com bolos, eu acho, né? Ensinando a fazer bolos caseiros, né? Foi. Aí, olha, Amanda, tu tá vendo como tem oportunidade para todo nicho, mercado. Por que não tentar também, né? E no meio da crise, eu olhei e, poxa, então a gente pode tentar sim, com certeza. Se estão tendo resultado para ensinar receita de bolo, então é possível também, né? Para outros nichos, outros mercados. Aí eu comecei a olhar o Érico, né? Com outros olhos, né? Aí a gente participou junto do lançamento de maio de 2020, né? E quando foi aberto ali, feito a oferta de novo, a gente voltou para aquela mesma posição, né? Tipo, quando fechou a cidade, na outra semana a gente já teve que reembolsar quase 20 mil, né? Só de cliente que cancelou e tudo. Então, a gente financeiramente tinha de novo a nossa reserva. E aí a gente atrela muito a questão financeira, muito às sementes, né? Então, ou a gente plantava aquela semente, que era comprar o curso, ou eu fiz um planejamento, essa pandemia deve durar no máximo 2, 3 meses, né? Então, a gente consegue sobreviver ali desse dinheiro. Só que aí a gente já estava literalmente induzido mesmo, né? Sim. E a gente falou, a gente vai plantar. Vamos plantar E a gente comprou à vista, a gente nem parcelou nem nada, foi lá, abriu o carrinho, os primeiros mesmo, acordou cedo, e aí a gente comprou, né? Maio de 2020. E nesse momento que a gente comprou a fórmula, a gente precisava queimar novamente outra ponte, que era a ponte do físico. A agência, como eu te falei, em 2019, cara, estava indo muito bem, né? E por mais que tivesse a pandemia, mas a ideia era aquilo que era a nossa empresa, né? E aí a gente falou, cara, a gente precisa passar a agência. A gente não quer se desfazer, a gente quer vender. E aí foi quando a gente chamou a irmã dela e o meu concunhado, né? E a gente passou a agência para eles. E eles, cara, vocês estão doidos? Vocês estão no melhor momento da agência, por mais a pandemia vai passar e tal. Mas a gente sabia que não daria para estar no digital e no físico. A gente precisaria queimar essa ponte para realmente fazer o negócio dar certo. Para poder mergulhar de verdade e se apegar naquilo. Então, foi uma decisão difícil, mas foi necessário. E que bom que a gente conseguiu fazer isso, né, amor? E aí, a gente foi para o nosso 9º lançamento clássico, né? O produto é assessoria de viagem para cá, para Gramado. Ajuda as pessoas a organizarem a viagem dela para cá. E isso aqui foi surreal de novo, porque a gente investiu 6 mil reais, dobrou, né? A gente saiu ali da casa dos 3, foi por 6 mil reais. E a gente abriu o carrinho, a gente não estava nem em Gramado. Foi. Cara, a gente saiu daqui, era 9 horas da manhã para Balneário Camboriú, que são 5 horas de distância daqui. A gente gosta muito de lá, porque aqui é um pouco de frio, né? Lá não tem o calor do Nordeste, mas tem um pouco do clima legal e a praia, né? E a gente abrindo o carrinho, a gente foi para lá, Érico. E para nossa surpresa, a gente bateu o nosso 6 em 7 sem estar na nossa casa, sem estar no nosso escritório, sem estar na nossa empresa, né? A gente abriu o 6 em 7, um apartamento de frente para a praia. E a gente foi para assistir o Mundo Fiel. E eu cortei a pulseira, a pretinha de 6 em 7, assistindo o Mundo Fiel de julho de 2022. A gente bateu ao total, investindo 6 mil reais, nós batemos o faturamento de 117.800.